Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos um gerador associado com um receptor. Nós sabemos que o receptor ele tem força contra a eletromotriz de 8 volts e ele é ligado numa bateria, no gerador de força eletromotriz de 10 volts. E existe uma corrente elétrica aqui entre eles, passando aqui nesse sentido de 0,5 ampere. Cada um deles vai ter um resistor, interno de valor igual de resistência, então a gente pode chamar de Rzinho, que ali fala que possui a mesma resistência interna, Daí ele quer saber o valor da resistência interna e a potência dissipada. Interessante a gente lembrar que a potência dissipada nada mais é do que a potência que os resistores, são destinados aí na forma de calor, de energia que não é útil. Então, a potência dissipada nada mais é do que calcular a potência que esses resistores usaram. Como temos apenas, o gerador associado com o receptor, então a DDP que o gerador fornece, o Uzinho que o gerador fornece, é a mesma DDP que o receptor vai consumir. Então, a DDP total do gerador, nos terminais do gerador, vai ser igual a DDP nos terminais do receptor, o que nos leva a essa igualdade, U do gerador é igual ao U do receptor. Na equação do gerador, nós sabemos que é epsilon, que é a força eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente. E no receptor, nós sabemos que é a força contra a eletromotriz mais a energia, que é DDP, da resistência interna, mais R vezes I. Como a diferença de potencial nesses dois terminais, no comecinho até o final do receptor, e do comecinho até o final do gerador é a mesma, afinal só existem elas ligadas, Então tudo que o gerador fornece o receptor tem que consumir, a gente pode fazer a igualdade, o do gerador é igual ao do receptor, daí só substituir. Epsilon menos R vezes I é igual a epsilon' mais R vezes I. O epsilon, que é a força eletromotriz, a gente sabe que é 10 volts. A corrente, a gente sabe que é 0,5 volts. O epsilon', que é a força contra a eletromotriz, sabemos que é 8 volts. E, novamente, a corrente 0,5 ampere. Então, fica 10 menos 8 é igual a R vezes 0,5. Esse aqui passa somando, mais R vezes 0,5. 10 menos 8 é 2. 0,5R mais 0,5R é igual a 1R. Então, 2 é igual a R. E aqui a gente já descobre o valor da resistência interna desse gerador e do receptor. Aí, agora, a gente só precisa calcular a potência dissipada. A potência pode ser calculada por três fórmulas. U vezes I, U ao quadrado sobre R e R vezes I ao quadrado. Como nesse caso, para calcular a potência dissipada, que é a potência que esses resistores consomem, nós sabemos apenas o valor da resistência e da corrente, não sabemos o valor da diferença de potencial apenas entre os terminais da resistência, então nós aplicamos nessa fórmula aqui que envolve resistência e corrente. Logo, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Se a resistência é 2 e passa uma corrente de 0,5 ampere, então para um resistor a gente tem a potência dissipada de 2 vezes 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. 2 vezes 0,25 é igual a 0,5 watts. Então, a potência que um resistor dissipa é 0,5 watts. Logo, dois resistores vão dissipar o dobro dessa potência, 1 watts. Então, a potência dissipada total no circuito é de 1 watt. No caso, você poderia até considerar a potência do receptor dissipada, mas geralmente ela é entendida como a potência útil. Afinal, o receptor está transformando isso em uma energia efetivamente útil, realmente, Por exemplo, um movimento, um funcionamento de algum equipamento, algo assim. Realmente, apenas os resistores, eles dissipam na forma de calor, por isso que é dissipada, que não serve para nada, tá bom?